E aí? O que é uma fotografia? Você é capaz de responder rapidinho? Não? Então vamos lá. Uma fotografia é o resultado de duas coisas, tá? A gente vai falar bem rapidinho aqui para não ter nenhum tipo de dúvida e ser o mais objetivo possível. Primeiro, o resultado de um processo químico ou físico. Por que eu estou falando isso? Se você está usando filme, você tem a questão da luz queimando o filme e depois você vai precisar revelar isso. Ou a luz lá no CCD da câmera, né, no dispositivo fotossensível lá da câmera. E a segunda, que é a representação fiel da realidade. Então, se você tiver que responder rapidinho o que é uma fotografia, é isso. É o resultado de um processo físico e químico e a representação fiel da realidade. Ah, entendi, Oliver. Não, vamos lá. Então, quando você tem em um espaço bidimensional, largura por altura, representado o mundo de forma mais fiel possível. Como esse mundo foi representado, isso é uma questão que a gente vai conversar depois. Mas, resumindo, é isso, na minha opinião, tá? Seja bem-vindo, meu nome é Oliver, eu sou fotógrafo, graduado no Centro Universitário Senac, fotografia aplicada. Estou com minha colinha aqui, mas esquenta não que a gente vai chegar lá. Aí são as questões da fotografia que a gente tem que entender, né? Para que serve uma fotografia? Serve para um monte de coisa, gente. Aqui eu listei 8 coisas rapidinho para a gente falar, tá? Então, primeiro, registro histórico, difusão de divulgação e memória. Então, o que é isso? Simples assim, você tem um acontecimento, você tem um momento em que a pessoa fotografa e aquilo fica lá guardado, né? E você depois faz um livro, edita, enfim. Então, ela serve para registro histórico, difusão e divulgação. 2. Vender produtos still life. Isso a gente está cansado de ver que a gente é bombardeado todos os dias por fotografias que sugerem, expõem, vendem e tentam de qualquer forma convencer a gente de que aquilo é a melhor coisa para fazer ou para comprar, entendeu? 3. Arquivo familiar, fotografia social. Esse também a gente sabe, essas fotografias de viagem que a gente tira com o celular à beça. Graças a Deus tem celular, isso meio que democratizou a fotografia bastante também, na minha opinião, tá? E fotografia social, a gente está falando de festa de 15 anos, casamento, enfim, coquetel, festinha, essas coisas todas. Arte e contemplação, isso aqui é muito bacana, né? Fotografia conceitual de pessoas e lugares. Aquela fotografia daquele pôr do sol, aquela fotografia daquela cidade, tá em preto e branco. O preto e branco tem aquela situação de causar um pequeno estranhamento, por isso que você contempla, porque você quer reconhecer o que você está habituado a ver colorido ali, enfim, são essas coisinhas. Estudos científicos, né? Então você também tem a fotografia em sondas oceânicas, como o professor que eu tive no Senac, que a fotografia dele era subaquática, era muito interessante o trabalho dele, Eduardo Massami, que Deus o tenha em bom lugar, viu, professor? Legal. E sondas espaciais que a gente está cansado de ver, Voyager e outras mais. A forense, aí a gente já estaria na número 6, né? A fotografia forense. A 7, que é a identificação, que é a fotografia de crachá, a fotografia de ficha policial, de cadastro. Hoje em dia você chega em qualquer prédio assim, o cara vira a câmera para você, fotografa, a sua foto já está direta no cadastro ali daquele prédio, enfim, né? E outras categorias, como resolução de problemas à distância, as questões remotas. Então, eu acabei me estendendo um pouco mais para ver se eu respondi isso de forma não tanto poética. Tem um cara muito legal na internet que é Marcelo Macauê, acho que é o nome dele, viu, Marcelo? Eu vi a sua definição de fotografia, achei muito bacana e elas se complementam. Então, se você tiver curiosidade em ver o vídeo dele, é curtinho, e ele fala de muitas referências boas de fotografia, ele fala de bons autores de fotografia, como o próprio Boris Kosoy, e ele fala também do Roland, eu não sei se é Barthes ou Barthes, mas ele fala que o próprio Roland Barthes fala do Puncton, que é aquela coisa da fotografia, que é o ponto em que eu olho primeiro e aquilo me punge, me deixa, me hipnotiza, né? E você tem as questões da fotografia, daquela que você tem mais duas coisas numa fotografia, né? Que você tem o componente interno e o componente externo.
O componente interno é toda a história por trás do que você não vê na fotografia. Toda a composição, como é que foi as escolhas do fotógrafo, quem é o fotógrafo e tal. E o que é externo é aquilo que se apresenta. É aquele recorte que se apresenta para você, tá? Eu espero que eu tenha trazido alguma coisa que você não sabia, né? Como eu já falei, meu nome é Oliver. Gosta de falar sobre conceitos de fotografia? Tá a fim de se aventurar um pouco mais nessa seara? Aqui embaixo tem o link do Marcelo, que eu já falei para vocês, que o vídeo dele complementa esse aqui. E você tem também o link do meu e-book, em que eu falo mais profundamente sobre história de fotografia e questões da fotografia do ponto de vista um pouco mais conceitual, né? E tem o meu blog também. Então faz uma visitinha para mim, tá certo? Deixa aqui embaixo o que você achou e foi legal estar aqui com você. Um abraço!